Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Como todo sábado a gente chega por aqui para tratarmos de política e olha que essa semana foi super movimentada. Primeira coisa é que foi aprovada a reforma tributária depois de 30 anos no Congresso. E vejam bem, ela foi aprovada bem no limite, porque precisava de 49 votos e teve 53 votos a favor e 24 votos contra. O Fernando Haddad, ministro da Economia, falava em 60 votos, mas o governo realmente trabalhava com a ideia de 55. Teve 53. E vejam só, passou nos 2 turnos no Senado, mas ainda não acabou a novela. Porque como houve alterações na Casa Alta, o projeto vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados. A questão é que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, já diz ele estar comprometido com a aprovação da reforma. E que já no dia 15, depois do dia 15, feriado aí, semana que vem, ele põe em votação lá na casa esse projeto. O governo tem pressa porque sabe que o recesso parlamentar está chegando e por isso mesmo, se deixar para o ano que vem, é uma derrota grande do governo federal. Então, essa é a ideia, só que com essa votação a gente percebeu uma coisa. Aquela mini reforma ministerial que o Lula fez para atrair o PP e o republicano, né? Abriu lá ministérios. Inclusive, Silvio Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos do Republicanos, entrou no governo federal depois desse fato. Essa mini reforma ministerial ajudou muito o governo na Câmara, mas no Senado nem tanto. A lógica do Senado parece ser diferente. E vejam só, o governo tem mais dificuldades para algumas aprovações em relação a alguns pontos, para outras não. E assim vai tocando o barco. Pois bem, saindo de Brasília e vindo para a província, a gente vai falar um pouco da semana da Raquel Lira. E é um detalhe, apesar de ter saído de Brasília, ela fez quase toda a semana lá. Porque ela realmente, antes da reforma tributária passar, ela foi ao Senado conversar com a bancada pernambucana e falou lá com o senador Dueire, com Humberto Costa e com a senadora Tereza Leitão. E ela estava tentando convencer o Senado para quê? Para que o Senado aprovasse, né, os incentivos fiscais do polo automotivo, que aqui em Pernambuco tem, por exemplo, em Goiânia. Por quê? Porque senão essas montadoras essas fábricas de carro poderiam retirar, né, suas fábricas, não ter mais incentivo para permanecer aqui no Norte e Nordeste. A bancada pernambucana também comprou a ideia e conseguiram fazer isso. E é justamente por isso, pela aprovação de alguns modificativos desse e de outros temas, que a reforma passou no Senado, mas vai precisar voltar para a Câmara, porque a Câmara não tinha aprovado isso. Pois bem, o que indica é que há uma relação muito estreita, nesse momento, entre Raquel Lira e a bancada pernambucana do Senado, que é composta por 2 senadores do PT, o que mostra que a relação Raquel-PT parece muito bem, obrigado. Inclusive, ela não foi só resolver essa questão do Senado, ela também esteve no Palácio Planalto para participar da ordem de serviço que o Lula fez junto ao Renan Filho, que é ministro de Transportes. Eles fizeram a ordem de serviço da BR-423, no trecho São Caetano até Lagedo. E olha só, Raquel teve uma reunião a sós com Lula, mostrando a relação muito boa que ela tem com o presidente, também com o Renan Filho, ela tem uma boa relação, ou seja, com a esplanada inteira dos ministérios. E essa obra aí, o governo promete começar o mais rápido possível, porque está envolvido aí pelo menos 300 milhões de reais nesse trecho até Lagedo. Detalhe é que Sivaldo Albino, que tem protagonizado aí os embates com a governadora Raquel, esteve lá e também chamou a atenção sua desenvoltura junto ao Lula, junto a muitos ministros, enfim. A obra nem chegou a Garanhuns ainda, né? Nesse trecho ainda vai até Lagedo, mas o Sivaldo Albino, né, tá ali também aproveitando, né, esses anúncios para buscar recursos para a sua cidade. O detalhe é que nesse cenário de aproximação de Lula com Raquel, a gente está vendo uma outra coisa interessante. É que há vários partidos começando a buscar a Raquel, né, para se aproximar dela. Um deles é o PDT de Carlos Lupe, Vônia Queiroz e Zé Queiroz. Olha, durante a semana a gente viu mais uma das conversas que houve entre Carlos Lupe e a governadora. E apesar de, na semana anterior, Vônia Queiroz, na Rádio Cidade, ter dito que ideologicamente Raquel estava afastada demais do PDT e que o PDT seguiria na base de João Campos e que não trocaria a base de João Campos pela base de Raquel por uma simples secretaria, o fato é que
Carlos Lupe tem se aproximado de Raquel, feito tratativas e realmente há uma possibilidade do PDT compor a base de Raquel Lira, alterando completamente a política em Pernambuco e muito mais em Caruaru. E isso é tão verdade que o ex-prefeito Zé Queiroz já deu declarações de que ele é adversário de Rodrigo Pinheiro, não de Raquel Lira. Ele disse que vai se candidatar a prefeito e que nessa candidatura vai ter como adversário Rodrigo Pinheiro, não necessariamente Raquel. O que é uma mudança de discurso, uma mudança de postura, justamente porque o que nós estamos vendo é que o PDT está buscando a sobrevivência política. Carlos Lupe percebe que nas últimas eleições para cá, o PDT diminuiu de tamanho. Na Câmara, também no Senado, o PDT perdeu força. E pior, agora o partido enfrenta uma luta intestina, ou seja, uma luta interna muito grande. É uma luta que inclusive é familiar, porque Ciro Gomes, que foi candidato do partido à presidência, e Cid Gomes, irmão de Ciro e senador, eles estão numa briga muito grande lá no PDT do Ceará. Inclusive porque a acusação de Ciro para Cid é que Cid quer fazer do PDT um satélite do PT, lá, até porque o PT é quem tem o governador do estado. Nesse cenário, né, nessa briga, há uma possibilidade de enfraquecimento do partido muito grande. E aí Carlos Lupe tem buscado alternativas. Quando olha para o cenário do Nordeste, o que Lupe vê é que todos os governadores já estão na base de Lula, menos uma, que é justamente Raquel Lira. Raquel Lira não está oficialmente na base do presidente da República porque está no PSDB, mas está cada vez mais próxima, inclusive atraiu o PSD de André de Paula, né, para a sua base. Então, esse é um cenário onde o PDT viu uma chance, uma oportunidade. E nessa oportunidade, no primeiro momento, era talvez até levar a governadora para o partido, mas muito mais de trazer o partido para a base da governadora. Então, isso modifica o cenário em Caruaru? Modifica, claro. E também agita, né, o campo eleitoral na cidade. Até porque os Lira e os Queiroz já foram aliados há muito tempo e também brigaram muito. É sempre uma relação entre tapas e beijos. De qualquer modo, o Rodrigo Pinheiro não está parado no jogo. Há uma discussão muito clara na cidade de que ele vai sair do PSDB. Mas para onde ele vai? A discussão é que ele pode ir para o Republicanos ou mesmo para o PV. E aí, vejam só, Rodrigo também esteve em Brasília essa semana. E lá, a primeira notícia que ele trouxe é que vai haver um canal de TV pública em Caruaru. Né? Um canal que vai ter até uma organização da prefeitura com a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, para abrir um canal de TV pública, que seria o canal da TV Pref, que já tem no YouTube, mas que pode migrar para virar uma televisão pública aqui na cidade, um canal de TV pública na cidade. Além disso, ele fez uma foto importante com Humberto Costa e Clodoaldo Magalhães. Humberto é senador pelo PT. Clodoaldo é deputado federal pelo PV. E o que eles são? São os principais líderes da federação aqui em Pernambuco. Que federação? A Federação Brasil Esperança, que reúne, além do PT e do PV, o PCdoB. Esse sinal que Rodrigo faz indica que ele quer, mesmo que ele não venha para o PV, como se especula, que no mínimo ele quer a presença da federação dentro da sua coligação, afastando a federação de quem? De José Queiroz. Esse é um dos cenários que ele trabalha. Se ele vier para os republicanos, qual é a vantagem? É que ele pode não perder os votos dos bolsonaristas na cidade, porque os republicanos, mesmo estando na base de Lula, por meio do Silvio Costa Filho, é também o mesmo partido do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e ao mesmo tempo o maior nome do bolsonarismo em termos de ocupação de um cargo, né? E foi um ministro muito importante para Bolsonaro. Então, ele poderia manter essa relação. De um modo geral, a estratégia dele é tentar ganhar esses partidos para retirar esses partidos da base. Mas qual é o problema? O problema é que os republicanos hoje, em Pernambuco, com o Silvio Costa Filho, está na base de João Campos. E o João Campos é o maior adversário hoje de Raquel Lira. Então, vai ser preciso combinar a estratégia. Mas aí, a conferir. A gente volta sábado que vem com mais comentários, se Deus quiser.